Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, e vamos examinar um texto sobre o mistério da Bíblia. Nós vamos hoje falar sobre um texto que fala que Deus descansou no sétimo dia, né? E um outro texto que diz que Deus está trabalhando até agora. Quem está com a razão? Se a Bíblia está sempre certa. Amém? Então nós vamos entender isso agora. Lá no livro, meus queridos, de Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver aqui, no versículo 2, que diz assim: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então, queridos, aqui nós vemos um relato da Bíblia Sagrada nos dizendo que Deus, ele fez toda a obra em 6 dias e descansou no sétimo dia. Então, aqui está claro que diz que Deus descansou no sétimo dia. Mas existe também uma palavra dada ali no Evangelho segundo Yohanan, segundo João, que Yeshua, Jesus, nos fala de uma outra forma. Olha o que ele diz. Em João capítulo 5, versículo de número 17, ele diz assim: E Yeshua lhes respondeu, Yeshua lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, queridos, o Pai, Yeshua diz que o Pai trabalha até agora. Então, Deus está trabalhando até agora? Não descansou? Ou Deus descansou no sétimo dia e não está trabalhando até agora? Deus descansou no sétimo dia é uma verdade. A palavra que Yeshua nos diz que meu Pai trabalha até agora também é uma verdade. As duas palavras são verdadeiras. Em nenhum momento nós estamos questionando isso. Nós queremos entender essas duas palavras. E nós podemos entender essas duas palavras se nós nos valermos da própria Bíblia. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aqui na Bíblia, amém? E nós vamos aqui no livro de Salmo. Aqui, queridos, no livro de Salmo, no capítulo 90, no versículo 4, diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, queridos, você pode observar que aqui no livro de Salmo, capítulo 90, verso 4, existe já uma esperança de nós entendermos essas duas palavras, que aparentemente são controversas, mas elas são perfeitas, porque uma se encontra ali no livro de Gênesis, na Torá, um livro inspirado por Deus, e a outra foi dita por Yeshua, o Filho de Deus. Então essas duas palavras são perfeitas, mas como que vamos entender que Deus descansou no sétimo dia e que Deus trabalha até agora e não teria descansado? Então nós aqui já vemos que Moisés, o mesmo que escreveu o Gênesis, ele nos fala aqui que 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então nós já vemos aqui, queridos, que 1000 anos, de acordo com Moisés, com a palavra de Deus, com o Salmo 90, equivalem a um dia. E isso daí não está só aqui. Nós vamos ver que em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8, queridos,
nós vamos observar que a palavra de Deus nos diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, olhe bem, mães amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, queridos, ele fala aqui nesse contexto do capítulo 3, no versículo 8, Pedro está falando num contexto de vinda do Senhor. Então, o capítulo 3 de 2 Pedro fala da vinda do Senhor. Inclusive, ele completa aqui no versículo 9, né? Ele fala assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Então o Senhor, ele não retarda, ele está no tempo dele e no tempo certo. Amém? O tempo dele é perfeito. Então, queridos, agora nós estamos começando a clarear. Porque que Deus, ele descansa no 7º dia e porque Deus trabalha até agora. Mas como? Como que isso acontece? Né? Nós vamos entender. Queridos, nós sabemos que você fazendo a genealogia desde Adão até os dias de hoje, dá cerca de 6.000 anos. E 6.000 anos, se nós observarmos aqui esta equação de que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que está aqui na Bíblia, 2 Pedro 3,8, por exemplo, e também Salmo 90, verso 4, nós vamos observar, meus queridos, que esse um dia de descanso pode equivaler a 1000 anos de descanso, já que estamos praticamente ao final do 6º milênio, fazendo a contagem genealógica a partir de Adão, que foi o primeiro homem. Então, queridos, nós já estamos quase às portas do 7º milênio. E aí sim, esse 7º milênio será um milênio de descanso, ou seja, o dia de descanso que é falado lá em Gênesis. Amém? Já que Jesus e Yeshua, ele nos fala que o dia que o Pai trabalha até agora. Então, o dia de descanso, queridos, obviamente, ele ainda está por chegar. E nós vamos conferir isso aqui no livro de Apocalipse. Observa bem, queridos, que aqui Apocalipse, no capítulo 20, vai falar de 1000 anos de descanso, que equivale ao dia de descanso. Vamos conferir. Olha só o que diz, queridos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha, o diabo vai ser preso por 1000 anos. Amém? Isso é muito interessante. Isso, de acordo com a escatologia, ocorrerá após a grande tribulação, ou seja, após os 7 anos, a semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Então, acontecerá, iniciará esses 1000 anos. Amém? E aqui nós vamos ver também que aqueles que morreram em Cristo reinarão com ele durante 1000 anos aqui na terra. Olha só, queridos. Aqui diz, irmãos, em Apocalipse capítulo 20, verso 4, né, depois que Yeshua voltar, né, dos céus em grande poder e glória, ele e aquelas pessoas que deram sua vida por ele durante a grande tribulação irão viver e reinar com ele durante 1000 anos. Observe bem, queridos, que ele viverão e reinarão com Cristo 1000 anos. Amém? E mais ainda, querido, olha só aqui no verso 6, olhe bem. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, queridos, vocês
podem observar que nós temos aqui 1000 anos, aqui 1000 anos, né? Reinaram com Cristo 1000 anos, que vão reinar, amém? E o Satanás, ele será preso também por 1000 anos. Então, olha só que coisa tremenda, amém? Então a terra, meus irmãos, a terra será 1000 anos de paz, 1000 anos de Cristo aqui na terra, de Yeshua HaMashiach aqui conosco, amém? Satanás preso, o mundo terá um descanso, a terra terá um descanso, será maravilhoso, amém? E isso, meus irmãos, nos enche de esperança, e dessa forma está resolvida a questão de que, como no Gênesis fala que Deus descansou no 7º dia, muito tem a ver com esses 1000 anos de descanso. Por quê? Porque haverá 1000 anos de descanso nos céus e na terra. Amém? Então nós teremos, queridos, 1000 anos de paz, um dia de descanso. Até porque Yeshua fala em João 5,17 que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, queridos, o dia de trabalho é até o 6º dia. Quando chega o 7º, é hora de descanso, é hora da gente descansar. Mas ainda é hora de trabalhar. E saibamos que o descanso será uma grande recompensa, uma grande bênção. Então, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Façamos a obra de Deus e que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Com essa palavra, eu me despeço. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.